Meu nome é Clara Luz, eu sou aluna de Teoria Crítica e História da Arte na Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica, o livro A Arte e a Narração Infinita, Sherazade, de Lal Samilau. O artigo elaborado ao longo dos últimos meses busca analisar a interdisciplinaridade relativa à literatura e às artes visuais presentes na obra do artista Lal Samilau. A obra de Lal traz essa interação de uma maneira explícita, tanto em suas composições quanto em seus respectivos títulos. Nascido na capital capixaba em 1952, o artista é reconhecido internacionalmente por seus conhecimentos em produção de papel artesanal, adquiridos em suas viagens ao Japão. Muito da produção de Lal se embasa na variedade de materiais dominados pelo artista e sua vasta abordagem de diferentes temas, sendo sua ascendência síria um ponto em comum na maioria de suas composições. Dito isso, de acordo com o título do meu projeto de pesquisa, a obra em destaque é a instalação de 2007, Sherazade. A instalação é formada pela interação de 180 livros em pé, inclinados uns nos outros, criando uma espécie de labirinto sem início, meio ou fim. Suas curvas simulam a caligrafia árabe em que seu pai costumava escrever. A organização dos livros é feita de tal forma que, se um deles for retirado, todos correm o risco de cair, assim comprometendo toda a estética da obra. A continuidade é vital tanto para Sherazade, obra de Lal, quanto para a personagem homônima de Mil e Uma Noites. Assim como os contos relatados por Sherazade, os livros utilizados se abstêm dos componentes que os tornam histórias, início, meio e fim. Uma página de um livro mescla-se com a outra para formarem curvas e criar uma nova história. A narrativa da obra passa a ser independente do material utilizado para sua concretização. E Lal utiliza alguns dos mais importantes elementos da literatura, aqueles que permitem que a obra concreta possa se estabelecer como veículo, o símbolo, a letra, a palavra e o livro. A fluidez da composição de Lal só é possível a partir do momento em que as páginas realmente se misturam e intercalam. As palavras de um livro passam a pertencer a outro. Depois de estabelecer todas as interpretações anteriores, Lal desmascara sua própria obra e estabelece que sua versão de Sherazade trata-se, acima de tudo, do labirinto-espaço entre sua estrutura de livros. Em outro momento, uma das temáticas mais importantes para a obra de Lal parece ser sempre o uso constante de materiais como o cobre, o metálico e a eletricidade. Passando então para outra obra, os livros metálicos. Os livros metálicos provocam choque e levantam uma pergunta: como placas metálicas podem ser tão grandes e ainda assim tão complexas e delicadas? E Lal faz questão de responder essa pergunta com produções que variam em temática, padronizações, utilizando sobreposição de frases, letras e números, padrões geométricos e linhas aleatórias, apontando o espectador para a noção do infinito e eterno novamente. As placas são produzidas a partir de um processo de corrosão do metal, nos apresentando ainda mais variações, dessa vez de textura e cor. O artista se aproxima ainda mais da utilização dos símbolos como vetor da literatura, ao inserir o espectador em sua cultura, trazendo a repetição da palavra grafada como um movimento de proclamação e reivindicação. Por fim, a obra de Lal promove um relacionamento interativo entre a arte e a literatura, de uma maneira não só pessoal e interativa, mas também universal, e assim evidencia uma necessidade gradual de estudar e evidenciar esse diálogo claro entre as artes pictóricas e a literatura.